Boas-vindas a você que está vendo essa live no replay. Esta é a primeira live de uma série de lives Virando a Chave. Que aqui você possa ter novos insights, que aqui você possa ter um novo olhar, que você possa ter novos pensamentos, ou seja, que você tenha uma nova visão da vida. Então, eu quero te falar que essa live de hoje vai ser muito legal. Ela tá com um tema muito bacana, que são três formas de você desconectar, desconectar do seu piloto automático, né? Então, assim, a gente vive muito no piloto automático. Então, eu quero convidar vocês a refletirem um pouquinho neste momento. Então, nessa live vai ser muito legal. Ela vai fazer com que você tenha novos insights, com que você tenha uma nova visão, de que você se conecte com um novo olhar. Então, muitas vezes, a gente fica pensando em, eu quero acelerar o tempo, eu quero antecipar as coisas, eu quero automatizar tudo. E a gente acaba buscando atalhos, buscando formas de antecipar as coisas, né? De economizar o tempo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero pedir para que vocês possam compartilhar essa live para pelo menos 3 pessoas. E nessa live, a vocês que chegaram agora, eu estou falando sobre as 3 formas de você sair, se desconectar do piloto automático. Então, essa live vai ser muito especial, porque é um momento de você... É uma sequência, né? Uma série de lives virando a chave. Essa é a primeira live. E nesse momento, que você possa se desconectar do que você está vivendo já, fazendo aquelas coisas no piloto automático, que você possa ter um novo olhar, que você possa ter novos insights. E quem já compartilhou, coloca aí nos comentários, já compartilhei. Então, eu quero trazer vocês aqui para se conectar junto comigo, que vocês possam refletir. E muitas vezes a gente, como eu estava falando, né, a gente quer economizar o tempo, a gente quer antecipar as coisas, a gente quer acelerar os processos e a gente acaba automatizando tudo. Só que o que é que acontece? Quando a gente busca por essa aceleração do tempo, a gente perde alguns olhares. A gente deixa de observar algumas coisas. Só que vocês podem me perguntar, Tati, mas viver no piloto automático não é muitas vezes legal? Porque imagine só, quando você acorda, que você abre o olho e você teria que pensar, teria que ter consciência em cada passo que você fosse fazer. Vou escovar os dentes. Se você não escovasse os dentes no piloto automático, você ia ter que fazer com consciência aquilo ali. Ou seja, quanto tempo a gente demoraria para desenvolver alguma atividade, que são os hábitos rotineiros, né? Que são as coisas que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Então a gente iria enlouquecer. Se a gente fosse amarrar um cadastro, e quanto tempo a gente iria levar para amarrar aquele cadastro? Um tempão. Então, existem coisas que a gente costuma fazer no nosso dia a dia que realmente a gente faz no piloto automático. Mas, o que eu quero convidar vocês aqui é a refletir sobre a maior parte do tempo que a gente passa fazendo coisas no piloto automático. Então, se você começa a viver no piloto automático, aí é que está o X da questão. Aí é que está, que massa, compartilhou para 10 pessoas, muito bem. A questão é, se você passa a viver parte do seu tempo no piloto automático, aí é que está o problema. Então, hoje eu vou ensinar aqui para vocês 3 formas de você se desconectar desse piloto automático e viver mais feliz, viver bem e ter mais satisfação no seu dia a dia. Tem uma coisa muito legal, que tem um psicólogo americano chamado John Connell. Ele diz o seguinte, uma coisa legal é que muitas pessoas, eu vou até perguntar aí pra vocês, quem é que gosta de lavar louça?
Ninguém gosta, né? Nem eu sou amante de lavar louça. Mas, por incrível que pareça, no momento em que eu estou lavando louça ou que eu estou no banho, são os momentos que eu tenho os meus maiores insights. Só que muitas vezes a gente leva a nossa vida tão corrida, tão naquele automático, que a gente não para refletir aquilo que a gente está fazendo. Então, às vezes a gente entra no banheiro para tomar um banho, naquela correria, e lava o cabelo e não para nem para pensar. E este psicólogo americano chamado John Connell, ele diz o seguinte, ele tem duas teorias, na verdade ele vem pesquisando, há muitos anos ele pesquisa sobre o processo cognitivo, o processo criativo, e ele diz o seguinte, que quando a gente está no processo do banho, na verdade no banho tem duas teorias que ele traz, que é o momento do relaxamento, que é o momento em que você se desconecta dos sentidos e você está ali desconectada com você. Então, nesse momento, que as pessoas normalmente costumam ter ideias geniais. Por que é que isso acontece? Porque você deixa de olhar para fora e você começa a olhar para dentro. Você começa a se conectar com você. Então, nesse momento que você se desliga, você se desconecta, até mesmo com o barulho da chuva, barulho do chuveiro, você acaba se conectando. Aí, naquele momento, você entra num processo de relaxamento e você começa a ter ideias maravilhosas. Inclusive, essas ideias mirabolantes que a gente tem, acontecem exatamente no momento que a gente está no banho. E como muitas pessoas acabam tomando banho na correria, elas não conseguem desfrutar desse momento, que é um momento fantástico. Isso é outro ponto que ele traz, que é importante, é esse momento do relaxamento e o momento da desconexão, né, dos sentidos. Então, nesse momento, você começa a perceber o quanto você olha para dentro, o quanto você se conecta com você. No momento que a água do chuveiro cai sobre a sua pele e acaba tendo... É como se você estivesse massageando mesmo o seu corpo. Aquela água ali tocando no seu corpo e aí você começa a se conectar. E aí você começa a ter muitos insights, muitas ideias bacanas. Então, nesse momento você se desconecta do piloto automático. Então, se você começa a tomar banho com consciência, acontece essa ideia magnífica na sua vida. Outra coisa interessante que ele fala é que é o seguinte, quando a gente começa a se pressionar, quando a gente começa a viver num processo de ansiedade muito grande, você bloqueia o seu processo criativo. Então, ele traz atrelado essa pesquisa do momento do banho, ele fala sobre isso, que o momento que você toma banho, você se desconecta, você acaba com sua ansiedade, e aí é o momento que você começa a criar. Então, este é a primeira forma de você se desconectar do piloto automático. É você se conectar com você. Conecte-se com você. É o momento de você olhar para dentro. Uma coisa que é legal, no momento que na verdade quem traz isso é o autor Maxwell, acho que Maxwell, do livro O Autor da Atenção Plena. Quando você está se alimentando, por exemplo, muitas vezes você se alimenta com o celular na mão. Você se alimenta de forma muito rápida. Você nem mastiga direito, você não degusta o alimento. Aí se daqui a 2 horas alguém te perguntar, o que foi que você almoçou? Você gostou da refeição? Às vezes você nem lembra. Gente, o que foi que eu comi mesmo? Não é verdade? Não é isso que acontece muitas vezes? Quantas vezes a gente come na correria pensando na outra coisa que a gente já quer fazer? Então isso faz com que a gente viva a maior parte do tempo no piloto automático. Então quando você começa a comer e a observar cada coisinha que você está fazendo, você começa a se conectar com você. Você se conecta com o seu eu. E aí você passa a viver muito mais feliz, a fazer as coisas com consciência, a ter mais resultados naquilo que você faz. E quando chega ao final do dia, você não chega com aquela sensação de que tipo, ai, não consegui resolver tudo. Aquela sensação de culpa. Pelo contrário, você chega ao final do dia, por mais que você não tenha resolvido tudo que você tinha para resolver, você fala que massa, meu dia concluiu e consegui resolver muita coisa
E aí ainda começa a lembrar das coisas que você resolveu naquele dia. Então esse é o bacana de você ter consciência de tudo que você está fazendo e desconectar, de viver naquela correria, de viver fazendo as coisas, já atropelando outras. Então o primeiro passo é você se conectar com você, é você ter consciência de tudo que você está fazendo. E não viver ao léu, fazendo coisas que tipo, não fazem sentido com o seu momento, com a sua presença, é você estar presente. É você olhar, conversar com o outro e escutar o outro. Quantas vezes a gente está conversando com alguém e aí depois faz assim, o que foi mesmo que você falou? Você nem lembra o que a pessoa falou. Então isso serve para todas as pessoas, para o seu dia a dia, para o trabalho, para a sua relação com o outro. Quantas vezes você está num almoço e a pessoa te pergunta algo e você faz, hã? Você falou o que mesmo? Você não estava presente. Então, este é um ponto para que você passe a se desconectar. Engraçado que quando a gente começa a agir desse jeito, a gente começa a perceber muita coisa que a gente não percebia. Quando a gente está caminhando para o trabalho, no momento que a gente está no trânsito, no momento que a gente acordou, fez as coisas, foi para o trabalho. Quando chega no trabalho, você fala assim, poxa, foi tão rápido. Nem observei o caminho, nem observei as coisas que estavam passando. Então, nesse momento que você começa a viver rapidamente, sem nem prestar atenção no que você está fazendo, você se desconecta de você se desconecta do seu eu. Então, quando você começa a muda o trajeto, todos os dias eu vou pelo mesmo caminho. Então, amanhã eu vou experimentar ir por um caminho diferente. Eu vou experimentar sentar na mesa, eu sento na mesma mesa para almoçar todos os dias, mas amanhã eu vou sentar em outra mesa. Eu vou começar a fazer caminhos diferentes. Eu vou começar a ler um livro, começa pelo final, volta, e aí faz esse movimento. Começa, por exemplo, eu estou bebendo a água com essa mão, com a mão direita. Eu vou começar a treinar a beber com a mão esquerda. Bebi com a mão esquerda. Isso começa a mudar o seu cérebro. Por que é que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele é plástico. Então, Tati, o cérebro plástico, pois é, existe a neuroplasticidade, que é que faz toda essa mudança, todo esse movimento. Então, para você estimular isso, o nosso cérebro ele muda o tempo todo. O nosso cérebro está o tempo inteiro em modificação. Só que para que você estimule essa modificação, para que você aprenda e permaneça aquele aprendizado por longos períodos, você precisa treinar, você precisa estimular. Então, por que eu estou falando de neuroplasticidade? Porque no piloto automático, quando a gente vive no piloto automático, a gente precisa estimular isso. A gente precisa fazer coisas para mudar o movimento. Comece a fazer coisas diferentes. E uma coisa de estimular isso é exercício físico, mudar a alimentação, leitura. Então, assim, são algumas das atividades, você mudar a rota das coisas. Todos os dias eu faço o mesmo caminho. Vamos fazer um caminho diferente hoje? Vamos mudar essas conexões neurais, estimular o cérebro a fazer coisas diferentes. Sabe por quê? O nosso cérebro, ele é preguiçoso. Nosso cérebro é preguiçoso, ele gosta de viver na condição, ele não gosta de gastar energia. E quando você faz todos os dias a mesma coisa, o cérebro ama isso, porque ele não gasta energia. Mas de uma certa forma, quando a gente faz exercícios repetidos, por exemplo, os hábitos do dia a dia, que são hábitos que é necessário você entrar nesse processo automático do hábito de escovar os dentes, de abrir o olho, de pentear o cabelo, calçar o sapato, que são coisas rotineiras. Porque imagine, se a gente tivesse que ter consciência para fazer tudo isso, a gente ia enlouquecer e a gente ia passar o dia inteiro, toda vez, lembrando de fazer isso. Então, é natural que a gente faça as coisas no automático, algumas coisas rotineiras. Mas existem outras coisas
que tem essa conexão com o nosso eu, com a nossa evolução, com o nosso crescimento, com a nossa expansão, aí sim que a gente tem que se atentar para não levar a nossa vida neste piloto automático. Então, este ponto, quando eu falo de mudança de mentalidade, mudança de rota, mudar e trazer novos estímulos, é o segundo passo, a segunda forma que eu trago aqui para você hoje de se desconectar desse piloto automático. É mudar-se, se permitir fazer coisas diferentes, se permitir fazer caminhos diferentes, estimular o cérebro a fazer novas coisas. Porque algumas coisas ele gosta de não gastar muita energia. Então, se você começa a fazer coisas diferentes, que vão fazer com que você cresça, com que você evolua, com que você expanda, aí ele começa a gastar energia. E é aí que acontece que tipo, ai meu Deus, eu começo a fazer uma coisa e depois paro. Porque o cérebro não quer gastar energia. Ele quer repetir aquilo que ele repete sempre. Então, aí está o X da questão. Então, hoje eu quero que vocês tomem essa consciência de que, tipo, o que é que eu estou fazendo e o que é que eu posso mudar? Mudar para quê? Para que você possa prosperar na sua vida, para que você possa expandir nos seus negócios, para que você possa expandir nos seus estudos. Ou seja, para que você avance, para que você evolua como ser humano, como profissional, em suas relações. Então, este é um ponto que é fantástico você colocar em prática. Se você está com papel e caneta na mão, anota isso, porque vai fazer muito sentido na sua vida, vai transformar a sua rotina do dia. Então, faz sentido isso para você? Vou até pegar com a mão diferente para mudar essas conexões. Faz sentido? Uma coisa bacana que eu quero trazer aqui para vocês é que, para quem chegou agora, essa é a primeira live de uma sequência de lives que eu vou fazer. Então eu quero convidar vocês, amanhã estarei aqui no mesmo horário, 21 horas e 11 minutos. Então essa é uma sequência de lives virando a chave. Então aqui você vai virar a sua chave, aqui você vai ter novos insights, você vai ter uma nova percepção. Vou trazendo temas. Amanhã eu vou colocar aqui o tema da próxima live. Então eu quero convidar vocês a trazer, se vocês, ao final da live, você gostou da live, achou bacana, amanhã você traz um amigo ou uma amiga, tá? Então vamos lá para a terceira forma da gente desconectar desse piloto automático, desligar o piloto automático. E quero trazer uma dinâmica aqui para vocês, uma dinâmica muito legal que eu costumo fazer com minhas mentorandas, com minhas alunas. É o seguinte, vou contar uma situação específica. Você até inclusive pode dar um exemplo que eu posso trazer aqui. Eu não estou aqui com o flipchart, mas eu vou fazer aqui no papel para que vocês... Deixa eu ver se dá para colocar aqui uma canetinha. Vou colocar aqui uma caneta rosa. A terceira forma é o novo olhar. Tati, como assim esse novo olhar? É você começar a perceber as situações, o comportamento com uma nova visão, com uma nova percepção, com um novo olhar. Então, por exemplo, você hoje... Vou dar um exemplo hipotético. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho e de repente o meu gestor vem de lá. Desenvolvi uma planilha que ele me pediu, a planilha ficou bacana. Só que eu já sei que ele tem uma mania terrível de toda vez que eu faço essa planilha, ele vem e fala, não tá legal, a planilha tá perfeita, mas ele sempre tem um motivozinho para falar, não, isso não tá bom. Então o que é que acontece? Toda vez que ele vem com essa situação, aí eu falo para ele, aí nesse momento eu começo a pensar, que é normal, né? Quando alguém fala alguma coisa pra gente, automaticamente a gente pensa, que merda, vem um monte de pensamento. Uma bobagem dessa, ele tá querendo criar um problema com uma bobagemzinha. Então vem esses pensamentos. Automaticamente, você começa a ter um sentimento, uma emoção acerca daquela situação. Então qual é a emoção nesse momento que virá?
uma emoção de raiva, tipo, que merda, pô, toda vez que eu faço, ele vem criar um problema comigo. E aí, nesse momento, quando começam esses estímulos, o nosso corpo começa a mudar. Então começam as reações, a gente começa a ficar tenso, o pescoço, a cervical, o corpo já começa a ficar tenso. Não é assim que acontece? Coloca aí pra mim nos comentários. E aí você começa a ter reações. Só que você vai pensar, isso já é algo rotineiro. Acontece sempre, ele sempre repete isso. É uma mania que ele tem. De toda vez que faz um trabalho, ele pede para refazer o trabalho. Só que o que é que você faz? No meu caso, toda vez eu engulo o sapo, começo a ficar com reações no corpo, marcas no corpo de nervoso, de estresse. E este comportamento que eu engulo o sapo, quantos sapos vocês engolem aí, ou já engoliram no decorrer da vida? Porque você não quer externar aquilo que você sente, porque você não quer contrapor ao que a pessoa está falando. E aí você vai, engole esse sapo, passa o dia inteiro com aquele sapo, aquilo ali entalado, com a vontade que você tinha era de esganar a pessoa, de falar um monte de coisa, e aí você guarda. E faz aquilo repetidas vezes. Ou seja, você está tendo um comportamento automático. Seja nesse exemplo hipotético que eu trouxe aqui, seja nas suas relações, você está o tempo inteiro guardando e repetindo esse padrão comportamental. Só que se você tiver com papel e caneta, você anota para você experimentar fazer em casa. Situação, eu coloquei aqui, ó. Você pode fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, esse daqui não ficou bom não, pera aí. 5 colunas, pera aí que eu mostro pra você. Gente, essa caneta não tá boa. Aí você coloca aqui, situação, pensamento. Depois você vem com sentimento ou emoção. E depois você vem com a reação física e o comportamento. O final, a gente vai acrescentar uma coluna, que é a coluna do comportamento alternativo. Por que, Tati, eu vou acrescentar essa coluna do emoção, do comportamento alternativo? Porque você vai fazer algo diferente agora. Ao invés de você guardar essa informação, de você manter o mesmo comportamento que você sempre teve, você vai fazer algo diferente. Você vai experimentar reagir a isso. Reagir que eu falo é você agir de uma forma diferente. Não, eu não vou mais engolir, eu vou chegar para ele e vou falar o que é que eu estou sentindo e o que é que está ocorrendo, para que a gente não possa repetir. Ou seja, nos comportamentos anteriores que você repetia de uma forma automática, reação, o comportamento que você repetia de uma forma automática, você não sabia qual era o desfecho da situação. Só que aí agora, a partir do momento que você para e fala assim, não, eu vou mudar isso. Chegou a hora de mudar. Não vou manter esse comportamento. E aí você fala, não, peraí, vamos conversar. E aí começa a falar. Neste momento, você muda algo na sua mente. E a partir da próxima situação, seja no relacionamento, seja entre você e seu marido, ou com o namorado, ou com a amiga, seja lá com quem for, você não vai mais se comportar automaticamente. Você vai simplesmente falar, não, peraí, eu não vou permitir continuar com esse comportamento. Então é isso aqui, ó. Você vai fazer tipo uma coluninha, tá vendo aí? Você vai fazer 5 barras e ao final você vai colocar o comportamento alternativo. Esse comportamento alternativo, ele vai fazer total diferença nesta mudança, que é a terceira forma de você se desconectar do seu automático. E nesse caso é extremamente importante
Porque eu sei o quanto é desafiador a gente externar o que a gente sente, seja numa relação amorosa, seja numa relação de trabalho. A gente tem esse desafio. E aí muitas vezes a gente guarda aquela emoção, a gente guarda o que a gente está sentindo e aí fica com aquele sapo na garganta, repetindo um padrão comportamental. Então, eu falei aqui de 3 formas de você se desconectar, de você se desligar do piloto automático. Então, só recapitulando, a primeira forma é você conectar com você. A terceira forma é você mudar-se. A segunda forma é você mudar-se. E a terceira forma é você mudar o seu olhar. É você ter um novo olhar, uma nova percepção no seu comportamento, nas suas atitudes repetidas, nas suas atitudes automáticas. Então faz sentido isso que eu falei pra você? Qual foi aí o maior insight que vocês tiveram? A live hoje é rápida e assertiva. Trouxe os pontos assim que vão, se vocês colocarem em prática a partir de hoje, vai mudar muita coisa na sua rotina, no seu dia, nas suas conexões, na percepção que você tem das atividades, das tarefas que vocês fazem diariamente. E um ponto que eu acho assim, que eu vou até voltar para quem chegou agora, quando eu falei do pesquisador John Connell, quando ele fala do chuveiro, é algo assim que, para muitas pessoas, isso pode ser, assim, fantástico. Porque muita gente não para refletir naquele momento do banho, né? Naquele momento que você tá ali conectada com você. Então, você pode inclusive sair dessa live aqui agora, quando a gente terminar aqui, que você for tomar o seu banho para dormir, pense nisso que eu tô falando e observe os seus pensamentos. Observe os insights que vocês terão neste momento. Porque assim, são ideias maravilhosas, fantásticas, ideias geniais que acontecem exatamente por esse motivo. Porque você se desconecta dos sentidos e você começa a se conectar com o seu eu verdadeiro, com a sua essência, com você mesmo. Então, sempre que for pro banho, para refletir um pouco sobre isso. Que você, além do relaxamento, além de você sair de lá mais criativo, você vai sair com mais ideias. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito o tempo de vocês que ficaram aqui na live comigo. E quero dizer aqui novamente que essa live é a primeira de uma série de lives destravando, uma série que vai fazer muito sentido, né? A gente vai começar hoje, a partir de amanhã, 21h11, a série Virando a Chave. Aqui você vai ter muitos insights, novos insights, um novo pensamento, um novo olhar, um novo direcionamento, que vai fazer com que você avance, com que você tenha resultados significativos na sua vida. Então eu quero agradecer e quero fazer um convite. Olha, Elri, nesse momento do banho eu agradeço por tudo. Exatamente, isso é maravilhoso. É muito bom, esse é um momento muito especial, o momento do banho, e que às vezes a gente não dá tanta importância. Mas que a partir de agora vocês passem a dar uma importância maior que esse momento, que é muito especial. E depois me conte se vocês tiveram insight. Amanhã vai ter outra live, Evandro, às 21h11. Essa é uma sequência de lives, Virando a Chave. Aqui você vai encontrar tudo isso que eu falei. Então eu quero fazer um convite a você, que amanhã, convida, se vocês gostaram dessa live, traz um amigo, traz uma amiga amanhã. E quero agradecer o tempo de vocês, tá bom? Uma boa noite e até amanhã.